voltamos com TV Diagnóstico. Bom, hoje o programa é especial voltado para os portadores de deficiência, já que no dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência, no próximo sábado. E agora recebemos a fonoaudióloga Ana Cristina, agora eu acertei, Ana Cristina Pena, e vai falar um pouquinho com relação a essa necessidade de um atendimento específico aos portadores de deficiência para que ele seja efetivo. Olá, Ana, como vai? Tudo bem, tarde, boa tudo tarde. bem? Obrigada por ter me chamado novamente. Eu que agradeço a sua presença aqui, né? A gente veio aqui numa correria. Ana, quais são as principais deficiências que precisam aí de um acompanhamento fonoaudiológico? Olha só, todas as deficiências, eu que estou em hospital, eu começo lá logo do início, né? Já o neném nascendo, a gente já começa a observar o que ele tem e o que ele não tem. Mas as deficiências ligadas diretamente à fonoaudiologia são das 4 áreas importantes da fono: fala, voz, audição e aprendizagem. E pode ser em qualquer tipo de deficiência, qualquer uma delas. Então vai desde as crianças que ficam em UTI neonatal, que tem uma intercorrência um pouco mais prolongada, uma internação um pouco mais prolongada, elas podem vir com esse problema novamente, né? Apresentar esse problema mais na frente. Então, desde o início é bom estar de olho, mas dentro da fonoaudiologia, essas 4 áreas principais, e agora a fonoaudiologia entrando para a área hospitalar, temos ainda a parte dos idosos, que é a parte de deglutição, e toda a parte neurológica, né? Algum AVE, algum derrame transitório, alguma coisa que esteja ligada à área neurológica. E todas precisam de um acompanhamento aí profundo, desde o início? Desde o início. O ideal é que sejam desde o início, porque quando já fica um tempo com essa deficiência, com essa dificuldade da pessoa fazer alguma coisa, quanto mais tempo passa, mais tempo a gente piora, é o que a Gilda falou. Precisa ser no início visto, porque senão fica mais difícil da gente conseguir um resultado satisfatório na frente. E o que você vem percebendo com relação aos problemas, não é? Enfim, nas práticas aí de atendimento, que acaba dificultando um resultado melhor na fonoaudiologia? Eu acho que principalmente a falta de informação dos profissionais ligados ao problema da criança, qualquer que seja essa área, ou o médico, ou o psicólogo, ou o fisioterapeuta, ou o próprio fonoaudiólogo que não soube fazer essa indicação corretamente. Eu não sofro desse tipo de problema não, porque eu sou uma pessoa que eu converso com todos quando eu estou atendendo alguma pessoa assim. Então eu procuro saber mais dessa pessoa. E eu não colho só essa anamnese com a mãe. Quando a mãe fala de alguma dificuldade, eu procuro sempre saber quem é o pediatra ou quem é o geriatra. Procuro saber quem está fazendo mais atendimento com essa criança. Fazer uma pesquisa multidisciplinar. Exatamente. Ali, né? Eu acho que esse atendimento multidisciplinar é importante para um resultado satisfatório na frente. E aí acaba que, muitas vezes, alguns profissionais acabam tendo uma dificuldade mesmo na comunicação. Exatamente. Com o paciente. Às vezes o próprio profissional não gosta de abrir, né, para o outro o que a criança tem, o que ele viu, mas eu acho que isso é em prol dessa criança ou em prol desse adulto com dificuldade. Não é para a gente ficar retendo informação, né? Agora, você chegou a falar sobre os recém-nascidos. Qual o trabalho específico de acompanhamento fonoaudiológico quando se percebe que aquele recém-nascido é portador de uma deficiência? A gente, quando tem um recém-nascido na mão, a gente nunca sabe qual a deficiência que ele vai apresentar ou se ele tem algum problema, alguma dificuldade. Então, a gente vai pesquisando já desde o início com a sucção. Então, a sucção é a primeira coisa que o fonoaudiólogo, dentro de uma UTI neonatal, funciona. É com a sucção, é com o digimame de sonda, mas aí já é mais complicado o processo todo. Mas para a gente conseguir saber se a criança está íntegra, é primeiro com a sucção. Então, esse trabalho inicial é importante. Eu acho que tinha que ter, em cada maternidade, tinha que ter um fonoaudiólogo para poder trabalhar bem essa criança. E isso acontece? Não. Não.
E acaba que aquela criança perde um pouquinho ali do aproveitamento, do desenvolvimento que teria com o acompanhamento inclusive fonoaudiológico. Com um desenvolvimento intelectual mesmo. Porque se a mãe também não tem uma informação adequada, uma orientação adequada, essa mãe perde na amamentação. Ela não tem um contato de olhos com a criança, ela não sabe observar o que a criança faz dentro da normalidade e não. Então, eu acho que isso tudo tinha que ser visto. Eu acho que uma orientação bem dada, eu acho que é meio caminho andado para uma criança, mesmo com a deficiência, não apresentar tanta dificuldade na frente. Bom, a principal função da televisão é também dar exemplos, né? Você é uma portadora de deficiência, né? Eu queria que você contasse para as pessoas que estão em casa um pouquinho da sua história, explicasse o seu caso. E você desde pequena precisou de um acompanhamento, mas naquela época os acompanhamentos eram bem diferentes dos tratamentos que se tem a serviço das pessoas hoje em dia. Eu queria que você contasse um pouquinho o seu caso e fizesse aí um comparativo. Se você tivesse nascido hoje, o quanto teria sido melhor ou seria a mesma coisa? Olha só, eu sou de 1970. 1970 a gente não tinha tanta coisa assim. Já existia fonoaudiologia, já existiam esses atendimentos. Eu fui tratada em Brasília, no Sara Kubitschek, e eu sou portadora de deficiência física. Então eu tenho uma luxação congênita bilateral coxofemoral. No quadril, eu não andei até 5 anos e meio. Para quem não sabe, isso daí não leva a nada. Mas eu tive muito problema psicomotor, porque eu não andei. Então eu andava no chão, eu me movimentava, não era uma criança quieta não, eu era uma praguinha. Mas era uma praguinha que eu não conseguia fazer de tudo. Então, quer dizer, eu tive lacunas no meu desenvolvimento. Hoje em dia eu sei que uma dificuldade de leitura, uma dificuldade até de comunicação, isso tudo pode ter sido causado na minha infância. Porque eu não pude fazer de tudo, eu não pude andar, eu não pude experimentar um monte de situações, eu não pude experienciar essas situações. Então eu acho que a experiência é importante para o desenvolvimento da criança. E eu tive essas lacuninhas, então eu tive dificuldade no colégio, de desenvolvimento, até motor. Eu sempre fui uma criança muito ativa, atenta. Então eu acho que como todo deficiente, se você não tem a visão, você tem que ter uma audição muito boa. Se você não tem uma audição muito boa, você tem que se comunicar com os olhos muito bem. Então, eles conseguem substituir ou agregar, né? E eu acho que eu fiz isso. Eu acho que a minha comunicação, eu pude me comunicar muito bem, porque eu sempre fui uma criança muito falante. Eu conheço você há algum tempo, você realmente é uma pessoa bastante falante. Então você conseguiu compensar de alguma maneira por um feeling, né? Você, não que os seus pais não buscassem, acredito que os seus pais buscassem todo tipo de tratamento. Mas eu acho que naquela época a ciência não estava desenvolvida, né? Não estava. Eu fazia o atendimento no Sara Kubitschek, eu teria que ter feito, de repente, uma psicologia, de repente um TO, de repente uma fonoaudiologia, mas eu só fazia fisioterapia. Então, hoje em dia não, hoje em dia tem todo um centro que você vê um mesmo indivíduo, você vê globalmente o que ele tem. Bom, para quem está em casa, a gente já está chegando no finalzinho da entrevista, para quem está em casa e tem ali o portador de deficiência, uma criança pequena, um recém-nascido, o que você acha que essa pessoa tem que procurar? Quais as instituições, quais os lugares que de repente poderiam oferecer aí algum serviço, seja gratuito ou seja pago? Se puder dar os dois exemplos, seria ótimo. Olha só, eu como trabalho com consultório, eu não tenho a informação de instituições. Eu sei que Petrópolis tem muito lugar que tem psicólogo, que tem fono, que tem físio, que tem TO. Agora, TO é terapia ocupacional, que ajuda muito essas crianças quando são associadas à fonoaudiologia, principalmente.
Agora, eu acho que antes de mais nada, as mães precisam ficar atentas a uma conversa muito bem esclarecida com o pediatra. Eu acho que o pediatra tem que... É o primeiro profissional que vai sinalizar. É o primeiro profissional que vai sinalizar alguma coisa. O pediatra tem que dar essa informação para a mãe e a mãe tem que estar atenta a qualquer coisa. Eu no hospital, quando eu falo com a mãe que está lá com o recém-nato, eu falo para ela assim, olha só, quando o pediatra entrar para falar alguma coisa para você, você não esquece de perguntar nada. Se por um acaso ele sair e você lembrar depois, você escreve. Porque a mãe tem outras ocupações, como o pediatra também tem outras ocupações. Então o pediatra não pode tomar conta da fonoaudiologia, não pode tomar conta da odontologia, da psicologia e da enfermagem. Ele tem que tomar conta do que ele vai ver, então ele é focado. E nesse foco, a mãe tem que entrar com as dúvidas dela, porque ela passou por todo mundo, passou pela psicologia, pela fono, pela físio e às vezes pela a mãe enfermagem. também percebe uma coisa em casa que o pediatra não consegue perceber. Então eu acho que a mãe tem que estar muito atenta a poder ter essa conversa esclarecida com o médico, com o pediatra. Eu acho que é o primeiro que vai solucionar ou que vai direcionar ele essa é meio criança que o capitão aí dessa equipe multidisciplinar, né? Bom, Ana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Diagnóstico. Se alguém que estiver em casa quiser saber um pouquinho mais com relação ao atendimento fonoaudiológico para os portadores de deficiência, podem entrar em contato com você de que maneira? Podem entrar através do meu e-mail, que é fono.hospitalar.petrópolis@gmail.com. fono.hospitalar.petrópolis@gmail.com. E eu conversei com a fonoaudióloga Ana Cristina Pena, que falou um pouquinho aqui, contou o caso dela, contou um pouco da história dela, que também é portadora de deficiência, e falou sobre o atendimento fonoaudiológico aos portadores de deficiência. Hoje, o programa TV Diagnóstico está totalmente voltado aos portadores de deficiência, já que no dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência. TV Diagnóstico volta já.